Olá pessoal, aqui é a professora Eliane, espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje nós vamos fazer um breve tutorial sobre como analisar um vídeo no Tracker. Para fazer o download do programa, você pode utilizar este link aqui, e no YouTube você vai encontrar vários outros tutoriais para utilizar o Tracker. Eu vou deixar todos esses links aqui na descrição do vídeo para você. Além disso, você pode também utilizar o Help do Tracker. Você pode vir aqui no Help e clicar em Tracker Help. Ele vai abrir aqui uma janela onde você vai encontrar todas as informações úteis para você começar a analisar o seu vídeo. Bem, então vamos lá. Bem, pessoal, primeira coisa que nós precisamos fazer no Tracker é abrir o arquivo MP4, o qual nós queremos analisar. Nosso passo seguinte é colocar os eixos X e Y. Para isso, eu clico neste ícone aqui. Então, este ponto aqui é a origem do sistema de referência. O eixo X horizontal está orientado para a direita e o eixo Y vertical está orientado para cima. Como nós estamos interessados somente no movimento horizontal dessa partícula, eu vou deixar a origem desse sistema de coordenadas abaixo aqui da trajetória, porque eu não estou interessada na coordenada Y, somente na coordenada X. A origem do eixo X ela é arbitrária, então você pode colocar no ponto que você achar mais adequado. Posso colocar aqui no 0, e aí a partícula vai vir aqui de coordenadas positivas no sentido do 0. Se eu colocar neste ponto aqui, o 0 vai ser aqui, e aí ela vai andar por coordenadas negativas, ou eu posso colocar no meio. Aqui, por exemplo, nessa referência aqui de 15 centímetros. Segundo passo é acertar ou verificar o número de frames do vídeo. Esse é um número que já vem por padrão do seu celular, em geral são 30 frames por segundo, mas caso você tenha gravado com um número de frames diferentes, você pode vir aqui e colocar o número correto aqui. Tá? Mas normalmente isso já vem de forma correta no vídeo que você abriu. Próximo passo, extremamente importante, é nós calibrarmos esta imagem, e é exatamente por isso que eu preciso de uma régua aqui. Então, sempre que eu fizer um vídeo que eu for analisar pelo Tracker, eu sempre tenho que ter um tamanho de referência, que no meu caso aqui é essa régua. Então, eu vou vir aqui, ó, neste ícone, novo barra de calibração, vou aqui no meu ponto inicial da referência com a tecla Shift, clico aqui, vou no ponto final da minha referência, seguro Shift e clico novamente. Então, esta barra aqui, de acordo com a minha régua, ela tem 10 centímetros. Então, basta eu colocar aqui o valor correto, 10 centímetros. Próximo passo é nós virmos aqui, ó, neste ícone aqui embaixo, eu vou mostrar o tempo e não o número de frames. Por default, o Tracker me traz o número de frames, mas é mais interessante a gente olhar o tempo. Na sequência, nós vamos então acertar o ponto de início e fim do vídeo que nós vamos analisar, ou seja, o trecho do vídeo que será analisado pelo Tracker. Para isso, eu vou clicar aqui em Play e vou identificar exatamente o ponto no qual o vídeo vai iniciar a análise. Então, eu vou considerar como referência aqui o início do movimento da esfera, a partir do momento que ela perde o contato com o dedo. Então, mais ou menos aqui. Então, esse ponto aqui vai ser o instante inicial no qual eu vou começar a analisar o vídeo. Então, eu volto aqui neste ícone, clico nele e defino esse instante de tempo como sendo o 0. Trago, então, este pequeno triângulo que está aqui, ó, trago ele para o instante t igual a 0, que é exatamente o que eu acabei de definir, que é esse aqui. Portanto, aqui vai ser o início da minha análise pelo Tracker. Da mesma forma, eu vou achar o instante final da análise. Então, eu analiso todo o movimento. Aqui, a esfera, ela bate e volta um pouco. Então, eu vou definir exatamente qual é o ponto final que eu desejo analisar a trajetória da esfera. Então, mais um pouquinho aqui. Então, eu vou analisar exatamente antes dela colidir com a parte final.
trago esse triângulo para cá, marco aqui, ó, instante 4.468, trago exatamente para esse instante aqui. Pronto. Então, esse é o trecho aqui que vai ser analisado pelo tracker, o início e o final. Então, vou colocar aqui na posição inicial novamente. E para que o tracker, então, faça o rastreio do movimento dessa esfera aqui, eu vou aqui no botão Create e ponto de massa. Significa que o tracker vai, então, localizar essa esfera aqui para mim. Para isso, eu preciso, então, apertar a tecla Ctrl Shift e marco exatamente o ponto que o tracker vai analisar. Então, nesse caso, o tracker sempre vai procurar essa coloração azul ao longo do movimento. Então, para iniciar aqui o Auto Tracker, basta eu clicar em Search. Automaticamente o tracker vai identificando os pontos. Eventualmente, como neste ponto aqui, o tracker pode se perder, ou seja, ele pode perder o rastreio da esfera. O que nós fazemos, então, é apertar o Ctrl, Shift e manualmente eu posso falar para o tracker onde está a partícula. E aí ele registra o que manualmente eu fiz e continua, então, a análise do movimento. E ele vai fazer isso até o instante final. Ok, então o que nós temos aqui é exatamente a posição X em função do tempo. Na tabela, por default, ele vai sempre dar para mim o tempo na coluna da esquerda, a posição X e a posição Y. Vejam que a posição Y ela é constante, então eu não tenho nenhum interesse em analisar a posição Y. Então, para que eu defina exatamente as grandezas que eu quero analisar, eu vou clicar aqui em Table e vou identificar aqui todas as grandezas que eu quero que o tracker coloque para mim os dados e depois a gente pode fazer os gráficos em outro programa. Então, eu não quero Y, não tenho interesse nessa grandeza, mas eu quero a velocidade e a aceleração. Então, dessa forma, ele monta aqui todos esses dados para mim. Caso eu queira analisar essas grandezas, basta eu clicar aqui no nome do eixo e trocar para outra grandeza que eu quero analisar. Então, essa aqui é a velocidade e essa aqui é a aceleração. Veja que a aceleração é praticamente nula aqui, ó. Se eu analisar esse gráfico, por exemplo, e quiser mudar esse sistema de referência, eu posso. É só eu clicar aqui e se eu trocar ele para cá, automaticamente essas grandezas vão ser recalculadas em função desse novo sistema de referência. Então, veja que se eu colocar ele aqui no início do movimento, aqui nos 30 centímetros da minha régua de referência, praticamente a posição X aqui vai ser 0. Se eu colocar aqui em 15 centímetros, a posição inicial aqui, a posição no instante inicial, vai ser 14 centímetros aqui. E eu posso colocar aqui na posição final, então a posição inicial aqui vai ser praticamente 30 centímetros. Então vejam que a origem do sistema de coordenadas eu posso perfeitamente acertar depois que eu analisei o movimento para achar eventualmente a posição mais adequada. O próximo passo então é exportar esses dados para que eu possa abrir essas informações, por exemplo, no Excel. Então para isso eu venho em File, Export, Data File. Como a gente já falou no vídeo anterior, aqui eu vou colocar todas as células e vou fazer a separação por vírgula e faço aqui a gravação, então. E é importante que você não esqueça de colocar a extensão CSV, obrigatoriamente. Senão depois o Excel não vai identificar esse arquivo aqui como um arquivo CSV. Aqui, pessoal, vale a pena mencionar algo bastante importante. Se o separador decimal do seu computador for vírgula, então não é conveniente que ao gerar essa tabela para exportar, você use aqui no delimitador de colunas uma vírgula. Então, caso seja esta a situação do seu computador, que ele use vírgula como separador decimal, use como delimitador de colunas ou tab ou ponto e vírgula. Qualquer um dos dois funciona bem.
Nesse caso, na hora de você salvar o arquivo, entre aqui com o nome do arquivo que você vai salvar. No entanto, não coloque nenhuma extensão, ou seja, não coloque .csv. Se você fizer isso, o Excel ainda vai ter problemas para abrir o seu arquivo. Vamos ver então como abrir o arquivo CSV e o outro arquivo que nós podemos gerar no Tracker, cujas colunas são separadas ou por tab ou por ponto e vírgula. Vamos começar então com o arquivo CSV. Então, primeira coisa, eu abro o Excel, venho aqui na opção abrir, depois na opção procurar e vou até a pasta no qual estes arquivos estão colocados. Para encontrar os arquivos que você exportou do Tracker, é importante que você venha nesta opção e troque todos os arquivos do Excel para todos os arquivos. Aqui então nós podemos encontrar todos os arquivos CSV, assim como o arquivo que eu gravei separado por tab. Então, se eu for abrir o arquivo CSV, basta eu clicar 2 vezes no arquivo e automaticamente ele vai abrir o arquivo CSV separado, então, com todas as colunas bem identificadas, nesse caso, tempo, posição, velocidade e aceleração. Caso eu queira abrir o arquivo separado por tab ou por ponto e vírgula, eu volto aqui em abrir, procurar, vou encontrar aqui o arquivo que eu gravei no Tracker, clico 2 vezes nele, não tem problema nessa janela, você pode dar sim. Você vai fazer agora um processo onde ele vai delimitar as colunas por um caractere específico, no nosso caso vai ser ou tab ou ponto e vírgula, clico em avançar. Se você usou tab no Tracker, é a opção que você deve colocar. Se você usou ponto e vírgula, é esta opção que você deve colocar. Veja que aqui ele já mostra para você separado corretamente as colunas. Concluir. E aí, o Excel já traz aqui para você a coluna do tempo e da posição X e da posição Y, neste caso aqui. Outro ponto importante para você perceber aqui é que sempre que você importar um arquivo do Tracker, ele virá em notação científica, como você pode ver aqui. Menos 3.53, 10 a menos 4, e é interessante que você reformate estes números para que ele não fique em notação científica, e sim como os números, com casas decimais normais, e aqui nessas opções você pode formatar corretamente de acordo com o número de casas decimais que você queira. Então, é isso. Bem, então essas são as instruções gerais de como analisar um vídeo no Tracker.